Desde o início do governo, Pedro Guimarães foi uma figura muito próxima do presidente Jair Bolsonaro e aparecia frequentemente ao lado dele em viagens e nas transmissões em redes sociais. Pedro Guimarães começou o dia com um gesto ostensivo de defesa contra as acusações. Foi a um evento na Caixa acompanhado da mulher. A imprensa foi barrada, mas a CBN obteve um vídeo. No discurso, Guimarães citou explicitamente o casamento. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa. Acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Pouco depois, funcionárias do banco foram para a frente do prédio pedir a saída dele. Exibiram cartazes contra assédio sexual e moral e entregaram flores a quem passava. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Uma onda de mensagens solidárias às funcionárias da Caixa que denunciaram o assédio. Pedro Guimarães entrou no governo junto com o presidente Jair Bolsonaro. Chegou indicado pelo ministro Paulo Guedes e logo ganhou a confiança do presidente. Tomou posse na Caixa Econômica dizendo: "A gente não pode errar", e virou uma espécie de sombra de Bolsonaro. Na famosa reunião ministerial de abril de 2020, divulgada depois de ordem judicial, ele debochou do medo à pandemia. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de histeria coletiva. Pedro estava em todas: cerimônias com o presidente, viagens, no avião presidencial, em barco ao lado de Bolsonaro, motociatas. Dividiu tela com Bolsonaro em pelo menos 13 lives. Pareciam unha e carne, na imagem, no trato e na conversa. Gratidão, Pedrão. Cara inteligente, cara inteligente. Numa dessas lives, houve um momento em que Bolsonaro se queixava das acusações de ser negacionista, racista e misógino, ou seja, de ter aversão a mulheres. Em tom irônico, o presidente provocou Guimarães. Essas narrativas que somos negacionistas, não acreditamos em vacina, aquela história toda para boi dormir, como fizeram na minha campanha de 2018, dizendo que eu era racista, que eu era misógino. Misógino não gosta de mulher. Você é misógino, Pedro? Dá certo? Pedro Guimarães sempre gostou de exibir essa intimidade e atitudes polêmicas. No fim do ano passado, num evento em São Paulo, ordenou que funcionários fizessem flexões de braço. 6, 7... Ontem, assim que estourou o escândalo, Bolsonaro estava em reunião no Palácio da Alvorada. Mesmo sem ser chamado, Pedro Guimarães esteve lá. Tentou se explicar numa conversa tensa com o presidente, que se repetiu hoje no Palácio do Planalto. O núcleo político do Planalto passou as últimas horas calculando o tamanho do estrago. Segundo interlocutores do presidente ouvidos pelo Jornal Nacional, Bolsonaro foi aconselhado a se livrar de Pedro e manifestar repúdio aos atos que ele teria praticado. Por outro lado, Pedro Guimarães passou o dia tentando se valer da amizade com o presidente, alegando inocência e apelando para não ser demitido. Bolsonaro participou de 2 cerimônias públicas, mas não tocou no assunto. No fim do dia, Pedro Guimarães voltou a se reunir com o presidente e entregou a carta de demissão, em que afirma que ele, a esposa, os 2 filhos e o casamento de 18 anos foram atingidos por notícias e informações equivocadas e acusações numa situação injusta e cruel. Depois de mencionar a existência de inquérito sigiloso no Ministério Público em que ele seria investigado por assédio sexual, Guimarães afirma que, desde que assumiu a presidência da Caixa, a gestão dele se dedicou a garantir igualdade de gêneros, com reconhecimento da liderança feminina em todos os níveis da empresa e o desenvolvimento de relações respeitosas no ambiente de trabalho. Pedro Guimarães cita a certificação da Caixa pelo programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
diz que combateu toda forma de assédio e repeliu qualquer forma de violência, que as acusações não são verdadeiras e que não refletem a postura profissional e pessoal dele. Segundo Pedro Guimarães, elas não se sustentarão ao passar por uma avaliação técnica e isenta. Na sequência da carta, depois de dizer que não pode ser um alvo para o rancor político em ano eleitoral, Pedro Guimarães anuncia que se afasta do cargo. Nas palavras dele, para não esmorecer o acervo de realizações que pertence à equipe da Caixa. E, abre aspas, também ao apoio de todas as horas que recebi do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, fecha aspas. Ao concluir a carta, Guimarães afirma que se junta à família para se defender do que chamou de perversidades contra ele, abre aspas, com o coração tranquilo daqueles que não temem o que não fizeram, fecha aspas. Antes de assinar, Guimarães registra a confiança de que a verdade prevalecerá. No início da noite, a demissão a pedido e a nomeação de Daniela Marques Consentino para o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal saíram em edição extra do Diário Oficial.